Vamos estudar juntos. Eu vou fazer um vídeo hoje falando aqui, não no conforto da minha casa, o meu parede aqui pra, né? Eu vou falar com vocês hoje sobre a economia mineradora e o fim do domínio colonial, né? A crise do sistema colonial português. E na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou falar com vocês sobre as revoltas nativistas e separatistas do período colonial. Tudo bem? Espero que sim. Primeiramente, nós temos que lembrar algumas coisas que nós já estudamos antes das férias, que é como que foi encontrado, né? Como que iniciou essa descoberta da região mineradora. E eu vou contar pra vocês agora. Seguinte, como começou a ter várias crises, especialmente no sentido agrícola, né? Na produção aí de cana-de-açúcar, devido a toda aquela treta que teve com a Holanda, Portugal começou a financiar alguns caras, os paulistas, lembram disso? Para poder dar início à descoberta de minérios. Esse financiamento era tipo como se fosse um passeio guiado, sabe? Eles eram pagos para levar uma galera para o interior do país, para o interior da colônia, para procurar ver o que descobria, e depois essas pessoas eram levadas de volta, né, nessas explorações. E que essas explorações eram chamadas de entradas, desculpa, quase que eu esqueci de falar o nome. Além das entradas, também tinham as bandeiras, que já eram expedições particulares, fui por conta própria, certo? E os bandeirantes foram eles que encontraram, então, os primeiros minérios. Você imagina o impacto disso? Imagina eu chegar pra você agora e dizer assim, olha, larga tudo que você tá fazendo, eu descobri que tem diamante e ouro a rodo ali em Barreiras. O que você vai fazer? Você vai querer dar uma conferida, né? Hoje, isso é bem mais simples. A galera, você procura aí na internet, você pega seu carro, vai lá, chega no mesmo dia, né? Em uma hora tá em Barreiras. Na época não era bem assim. Então a galera ficava sabendo, era uma chance de mudança de vida, largava tudo que tinha e ia para esses lugares. E essas viagens demoravam semanas. Então você estava tendo que ter aí a cara e a coragem para largar tudo e ir para as regiões mineradoras. A descoberta de ouro e diamante na região mineradora, que a gente vai destacar bastante a questão de Minas Gerais, porque foi principal, mas a gente tem Goiás, Mato Grosso também. Quando houve essa descoberta, houve um aumento demográfico absurdo, né? Muita gente largou tudo e foi para lá. Pra você ter noção, em questão de 10 anos, a população aumentou ali na região das Minas em cerca de 3 milhões. E foi o estado mais populoso, Minas Gerais foi o estado mais populoso durante até o período de República Velha do Brasil, né? Então, é uma das consequências dessa mineração. Então a gente tem aí um aumento demográfico absurdo, uma região que não estava preparada para receber esse aumento demográfico, né? Não haviam fazendas, não havia produções. Então as pessoas chegaram lá, cara, coragem, e Deus nos permita que tenha frutas da estação, né? Não tinha alimento para todo mundo. E aí a gente tem um caráter extremamente importante do processo de colonização da região mineradora, que é a urbanização. Até agora, tudo que a gente falou é que as regiões produtivas eram extremamente agrárias. A gente falou dos engenhos de cana-de-açúcar, a gente falou das fazendas, a gente falou da lei da mandioca, lembra disso? Que era obrigatório produzir mandioca porque não tinha comida. Minas Gerais, o processo foi outro. Em Minas Gerais, a galera foi com a cara e a coragem, e aí não tinha alimento suficiente, começa então o desenvolvimento do comércio. As pessoas passam a abrir empresas para comercializar. Na real, pouca gente ficou rica na região mineradora a partir da exploração das minas. A maior parte das pessoas ficou rica na região mineradora a partir do comércio, que é uma característica urbana, né? De urbanização. Então a gente tinha aí a criação de mercearias, a construção de rodovias e de estradas que interligavam essa região justamente para facilitar o comércio. Então o camarada, sei lá no Rio de Janeiro, pegava lá nos portos do Rio de Janeiro perucas, perfumes, tecidos e revendia dentro da região mineradora. Você tinha então mercearias, pensões, comércios dos mais variados surgindo na região das minas. 2 caráteres que a gente falou até agora, então, só para rever: aumento demográfico rápido, né? Segundo, a urbanização. Terceira característica, eixo econômico foi desviado, né? Ele saiu, foi deslocado do Nordeste
levada à região centro-sul do Brasil. Se até então a produção de cana-de-açúcar de Pernambuco e da Bahia eram a grande referência econômica do Brasil, deixou de ser, passou a ser então a exploração de ouro e diamante, e o sul com a produção de gado para suprir tanto a tração animal quanto os alimentos necessários na região mineradora. Beleza? Ah, professora, você está dizendo então que parou a produção de cana-de-açúcar? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas não passou mais a ser a princesinha dos olhos de Portugal, né? Não era mais aonde Portugal acreditava que ia tirar a sua renda. 3 características faladas até agora, né? A quarta característica, consolidação de um mercado interno. Sim, a partir daquele momento nós temos pessoas que precisam comprar produtos para sobreviver. Precisam comprar alimentos, precisam comprar grãos, precisam comprar roupa, precisam comprar tecido, precisam comprar tudo que elas usam. Então nós temos um mercado consumidor. Lembra que eu falei para vocês na aula? Imagina que todo mundo tinha fazenda. Ou todo mundo vivia na fazenda, ou todo mundo trabalhava na fazenda. Então eu não compro um gênero agrícola de outra pessoa, uma vez que eu também produzo esse mesmo gênero agrícola. Então o mercado consumidor do Brasil era fora do Brasil. E o que a gente precisava de supérfluo, né? Principalmente a gente comprava de fora. Né? A partir daquele momento, não. Era o Brasil comprando aqui no Brasil. Isso é importante. Segura essa ideia. Porque Portugal vai querer controlar esse comércio aí, mas a gente não vai deixar, não. Vamos segurar essa ideia aí. E aí a gente tem também a ampliação de um mercado consumidor. Aí você deve estar se perguntando, como assim ampliação de um mercado consumidor se a gente está falando de um Brasil colônia que era escravocrata? Essa pergunta é muito boa, que bom que você fez. Na verdade, poucas pessoas ali na região mineradora ficaram ricas de fato com a mineração, né? Como eu falei para vocês, a maioria foi com o comércio. Dentro ali não era produzido muita coisa. Mas esse mercado consumidor que eu tô te falando é uma quantidade de pessoas livres que foi com o espírito aventureiro, ou pelo fato de, nos primeiros anos da exploração ser barato fazer essa exploração de minério, que foi para essa região. Então eram pessoas livres que foram para essa região a princípio. Tudo bem? Essas pessoas livres praticavam especialmente um sistema de produção, de extração de minérios através da faiscagem ou da garimpagem, que é como? É aquele sistema que você pega a peneira, né, aquela peneirona, vai à margem do rio, fica lá mexendo para tentar extrair pepitas de ouro ou pedras preciosas, né? Esse sistema era barato, não exigia muita despesa. Então muita gente pobre, né, que na colonização e tal, acreditou que fosse conseguir fácil. E quando eu tô falando dessas pessoas pobres, não são só pessoas oriundas do próprio Brasil, não, gente. Muita gente veio de outros países na crença de conseguir explorar rapidamente. Outra questão é que essas pessoas chegavam, não encontravam metais e pedras preciosas fáceis, começavam um desenvolvimento comercial e começavam a enriquecer e comprar de outros setores, né? Então a gente vai ter aí, além dos comerciantes, artesão, né? Bastante artesãos, funcionários públicos, vai existir aí soldados, guardas que vão ser mandados para cá. Então, todas essas pessoas, elas precisam consumir. Tudo bem? Além disso, a região das minas tem mais uma característica muito interessante, que é o fato de, como ele não se sustenta, né, a exploração de ouro, ela não se mantém. Você depender de um minério, pode chegar a um ponto de que você não vai mais achar esse minério, ainda mais com os recursos da época. Então, muitos escravos que foram trazidos, e foi uma quantidade absurda de escravos, eles ganhavam alforria aqui, né? Especialmente se eles encontrassem pepitas e fossem honestos aos seus senhores, né? O que era uma confiança meio complicada, uma vez que ela não era conquistada, né? Mas é isso que a gente tem que destacar. Esse mercado consumidor, então, era uma grande quantidade de homens livres que viviam aqui. Tudo bem? Espero que sim. Vamos falar como funcionava a mineração? A princípio, então, a mineração aconteceu por faiscagem ou por garimpagem, né? E era chamado ouro de aluvião, que era o ouro encontrado aí dentro da água, nos rios, né? Sendo assim, então, muita gente aí, no espírito aventureiro, buscou isso aí, já que não exigia muito investimento. Mas não foi duradouro. Logo, Portugal quis intervir, lógico, para poder tirar aí frutos e lucros a partir da exploração desses minérios e pedras preciosas.
Até agora, né, antes da gente dar sequência, você conseguiu perceber que o caráter de mineração ele era menos elitista do que o caráter explorador da cana-de-açúcar? Faz sentido isso para você? Existem classes intermediárias muito mais variadas do que existia na exploração de cana-de-açúcar. Então, as relações urbanas, as relações humanas dentro da região mineradora, ela era menos elitista do que a da cana-de-açúcar. Ela permitia aí até uma mobilidade social, ainda que não fosse uma mobilidade justíssima, mas ela existia, certo? Com a consolidação da mineração, Portugal decidiu intervir e criou as lavras. Lavras eram unidades de exploração, né? E exigiam mais custos, né? Por exemplo, o que o governo começou a fazer? Ele começou a distribuir essas datas, esses lotes, né? Para quem? Para as pessoas que podiam explorar. Eles queriam garantir uma exploração rápida para ganhar mais dinheiro, né? Então, quem que eram essas pessoas? Aquelas que eram donas de escravos. Então, quanto mais escravos, maior era a data, maior era o lote que Portugal podia ceder para você. Um critério importante é de como esse processo era violento com os escravos, né? Os escravos das minas, especialmente as minas de ouro, elas eram grandes túneis cavados em montanhas e os caras iam explorar ali com apenas a luz de velas e tudo mais, utilizando aquela ferramenta dos 7 anões, a picareta. Então, explorava ali a picareta. Acontece que voavam ciscos nos olhos, então eles ficavam cegos. Eles estavam propensos a doenças. Eles tinham que ficar agachados. Então, muitos escravos, a maior parte dos escravos, não chegava a 12 anos de trabalho antes de chegar a óbito, né? Ou se chegavam com muitas e muitas sequelas, especialmente a visão, certo? Um critério importante é as famílias ricas que começaram a conseguir ganhar as minas, elas enviavam seus filhos para estudar na Europa, fazer faculdade na Europa, fazer ensino médio na Europa. Por que isso é importante? Porque lá na Europa, nessa época, estava fervilhando umas ideias chamadas iluminismo. E essa ideia vai ser muito importante para daqui a pouquinho. Então, segura aí, tá? Lembra, os homens ricos, donos de minas, estavam enviando seus filhos para estudar fora. Aí você me pergunta, por que não estudavam aqui, professora? Portugal tinha muito medo da população ser consciente, intelectual e isso criar revoltas. Então, por isso, evitava o ensino aí universitário, evitava escolas, né, para a população. Em 1702 foi criada a Intendência das Minas, que era um órgão responsável por administrar e fiscalizar as regiões exploradoras. Então, todos os municípios, todas as cidades que tinham exploração aurífera tinha uma intendência, certo? Essa intendência era que era responsável tanto por distribuir as datas, quanto por cobrar um imposto, que era o quinto. O quinto era um imposto que fazia com que todas as pessoas, todos os exploradores, eles tinham que dar 20% de tudo que fosse explorado nas regiões das minas. 20%. Tudo bem? Já estou encerrando, prometo para vocês, certo? Para controlar, foi criada aí a lei das casas de fundição. Era obrigado o ouro a ser fundido numa casa oficial. Essa circulação do ouro, ela acontecia normalmente em pó ou em pepitas. Falei em pó, professor, ouro em pó. Gente, a mina que a gente vê lá, aquela dos 7 anões, né? Explorando as pedras, que bate e sai a pedra, né? As minas de minérios não era assim. Então eles batiam ali e ia puxando, meio que ralando, sabe? A parede. E aí saía um pouco de minério com rocha e tal, e depois eles faziam um tratamento ali para separar. Então circulava ouro em pó. Até porque pensa comigo, eu vou comprar, sei lá, um móvel, né? Eu vou comprar um móvel. E aí eu tenho uma barra de ouro, que vale mais do que dinheiro hoje, né? Eu tenho uma barra de ouro. E eu chego e o cara fala, olha, são 20 gramas de ouro. E eu tenho uma barra de 10 quilos. E aí? Como é que faz? Né? Agora, se a gente tem em pó, você vai lá, né? E pesa e tal, e tá tudo certo. Então era bem mais fácil. Além disso, era mais fácil pra burlar também. Você conhece o que é o Santos do Paoco? Vou ver se eu consigo pôr uma imagem aqui do Santos do Paoco. Santos do Paoco eram
imagens de santos que eram ocas por dentro, eram de madeira, onde colocava ali o ouro em pepita e tal, e tampava, pintava para poder transportar na ilegalidade, né, esse ouro. E aí você não precisava registrar, você não precisava pagar o quinto. Só que o governo de Portugal não era besta, né? Então por isso que criou essa lei aí das casas de fundição, que vai ser um dos motivos de revolta, que eu vou falar no vídeo sobre as revoltas, que vai ser a revolta de Vila Rica ou a revolta de Filipe dos Santos, que aconteceu no mesmo ano dessa lei, 1720. Outro imposto criado em Portugal era a captação. A captação era paga uma quantidade de ouro também por pessoa. Então o sistema tributário era pesado. Quando Portugal começou a ver que não recebia mais, ou que o ouro estava sendo esgotado, que não tinha mais grana para pagar esses impostos, criou a fixação de imposto por município. Cada município tinha que arrecadar 100 arrobas de ouro por ano. Uma arroba tem aí mais ou menos 15 quilos. Então nós estamos falando de quanto aí? 1.500 quilos mais ou menos por ano por município. Isso era distribuído aí pelas datas entregues a cada senhor. Os soldados, eles tinham a permissão de aplicar uma coisa chamada derrama. A derrama era uma lei que eu podia entrar na tua casa, eu não, né? Os dragões, que eram os soldados que cobravam os impostos. Entrava na casa das pessoas, tomava as riquezas até fechar o valor que ela teria que ter pago para a coroa, para poder aí quitar suas dívidas. Seria como se o banco fosse fazer você pagar a hipoteca, mais ou menos por aí. Só que é lógico que isso causou muita insatisfação, muita revolta, a população não aceitou muito, especialmente aí os donos de minas. Vai ser uma das causas da Inconfidência Mineira, que também vai estar no próximo vídeo. Esse vídeo era para ter 15 minutos, já estamos 17. Vamos lá, pau na máquina. Exploração de diamante, como funcionava? A princípio, qualquer um podia, mediante pagamento do quinto. Ficou difícil controlar o quinto, não deu certo, então cortou isso. Depois foi criada a lei das concessões, onde vinham os contratadores. Eles pagavam taxas mediante, né, a produção. Mas o resultado é que eles não falavam bem a verdade, então não pagavam as taxas próprias ao valor, ao que foi explorado. Então Portugal decidiu começar a explorar por conta própria, criando um monopólio real. Para a turma da tarde, um dos contratadores que eu falei para vocês foi o marido aí da Chica da Silva, que a gente conversou em sala, que eu não vou falar de novo só porque senão não vai dar tempo, certo? Com o declínio aí aurífero, nós temos então um aumento da pressão por parte da coroa para poder intensificar a aplicação da derrama. A Inconfidência Mineira vem como parte disso. E a gente tem duas consequências da exploração de ouro e diamante para fechar o assunto, né? A primeira consequência foi que o ouro e o diamante daqui do Brasil ele serviu para acelerar o capitalismo europeu. Vamos dar destaque aí à Inglaterra, que começou a ter muito capital, muita grana para investir no desenvolvimento industrial mais para frente. Ao passo que isso também atrapalhou bastante. Então a consequência foi atrapalhou bastante o desenvolvimento do capitalismo industrial português. Por quê? Porque Portugal cedia aí acordos de comércio com a Inglaterra, beneficiando a Inglaterra no processo e se tornando dependente da Inglaterra, não apenas economicamente, mas também pelos seus produtos manufaturados. Então isso atrapalhou muito. No próximo vídeo, então, eu vou falar sobre as revoltas e mais tarde para falar da crise colonial, da crise de Portugal, já que nesse não deu tempo. Bons estudos!